Coisas que você precisa ter cuidado e não contar para o inimigo da sua vida. E eu estou falando do diabo. A gente precisa ter discernimento em coisas que nós vamos passar na vida e como reagir a elas. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre algo que eu tenho aprendido no Senhor, a ter discernimento. Não apenas para quem eu vou falar alguma coisa, mas ter discernimento do que eu falo. Ter discernimento até mesmo na hora da oração. Porque tem coisas que você precisa guardar para você e Deus, que é oração com a mente, não é com a boca. E eu quero compartilhar duas coisas aqui que são muito importantes para que a gente tenha leve essa base do discernimento do que falar. Porque às vezes a gente experimenta passar por situações, provações, problemas, colhemos coisas porque a gente simplesmente falou e não guardou aquilo que deveria ter sido guardado. A primeira coisa que eu quero trazer para você é quando você deseja um sinal de Deus. Quando você está esperando de Deus uma resposta sobre alguma coisa que você quer tomar de decisão, se você, às vezes você pede um sinal por a confirmação de algo que você tem orado ao Senhor, tem pedido ao Senhor, e você pede para ele um sinal, uma resposta, e você começa a falar isso com a sua boca, pode ser que Satanás ouça e ele venha então trazer confusão para você. Como ele vai trazer essa confusão? Ele pode trazer ideias, pode usar pessoas, pode até atiçar sua alma com criatividade, com pensamentos que podem te gerar dúvida. Pode gerar dúvida, incerteza se foi Deus, se não foi, se é a resposta de Deus, se não é. Pode te trazer incredulidade, porque de repente Deus fala, te responde, te dá um sinal, mas porque você compartilhou com o inimigo, talvez ele use isso contra você e você vai ficar na incredulidade. Será que foi Deus? Será que o inimigo ouviu e foi ele que fez? O que é que está acontecendo? Você não sabe discernir se é Deus ou não. Então, para que você tenha a convicção de que de fato foi Deus, é importante que quando você pede um sinal ou pede uma resposta, você faça isso em oração silenciosa, sem falar com os lábios, porque o inimigo não pode ler o seu pensamento. Eu sei que vai haver algumas situações em que você precise, de repente, com teu marido, pedir um sinal, uma resposta, os dois. Procure um jeito de fazer isso sem falar. Mas se você falou, você vai precisar então enfrentar a batalha da dúvida. E você vai ter que aprender a ter a convicção de que é Deus, só que vai demandar mais esforço, mais empenho. Você vai ter que lutar contra a sua própria incredulidade, a confusão que pode gerar. Então, para evitar esses conflitos, seria mais viável que a gente não falasse aquilo que a gente está perguntando para Deus, de sinal, de confirmação de alguma coisa. Entende? Isso não significa que... Porque vai ter situações que você vai ter que falar. Mas esse é um conselho, uma orientação que eu te dou hoje para que te ajude. Que, se possível for, não fale o sinal que você está pedindo para Deus. Para que você tenha convicção. Quando Deus falar, você não tenha nenhuma dúvida de que foi Ele de fato. A outra coisa são as fraquezas. Aquilo que você é fraco. Tem alguma área na sua vida que você ainda não venceu, não amadureceu, que você ainda não responde bem aos princípios de Deus? Tome cuidado quando você começa a falar, não só compartilhar com os outros, mas quando você vai orar, ore em silêncio, fale com o Senhor em silêncio, peça ajuda ao Espírito Santo em silêncio. Se você é uma pessoa, por exemplo, que está lutando contra a ira, se você começar a falar isso em alta voz, o inimigo vai provocar situações de ira em você. Se você é uma pessoa que decidiu perdoar, porque o perdão é uma decisão, e você começa a expor... mas eu ainda sinto algo, eu perdoei, mas aquela pessoa ainda me magoa, ou estou com dificuldade de conviver. Se você começa a expor isso para fora, o inimigo provavelmente vai usar isso contra você. Ele vai usar essa pessoa para te provocar, vai usar outras pessoas para trazer algum tipo de conversa, algum tipo de comentário. Às vezes coisas sutis, ele faz coisas sutis, mas que sabe que é uma semente que lança no nosso coração, na nossa mente, que vai produzir um fruto ruim. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas, porque nem sempre Satanás vai vir arrojado com coisas grandiosas, nem sempre ele vai vir vestido de diabo. Às vezes ele vem aí numa personificação de paz, vem parecendo que é paz, parecendo que é bom, parecendo que é só um comentário, e te leva a ter confusão, te leva a ficar irado, a pensar coisas que não deveria. Então precisa ter cuidado. Se você não venceu ainda em determinada área da sua vida, tome cuidado para expor. Isso não significa que você não vai conseguir vencer. Vai. Se você está andando com o Senhor e o Espírito Santo tem te ajudado,
você vai conseguir vencer. E talvez esse vídeo hoje está trazendo para você essa luz e esse discernimento para te ajudar a não cometer mais esse erro. Porque o problema da fala, dessa situação de fraqueza, é que você vai ter mais dificuldade para passar por ela, mais dificuldade para vencer, porque você expôs uma fraqueza e você vai ter que guerrear mais ainda com armas e estratégias do inimigo que você talvez não iria ter que lidar se você não falasse. Sabe, é como quando você tá numa conversa, estão falando coisas ali, brigando, gera discussão, se você não se meter, você sai ileso, se você abriu a boca, você sai ferido, sabe? Então a gente precisa ter esse discernimento na hora da fraqueza, pra gente não ser atingido nessa área, que a gente é fraco com algo que Satanás vai planejar contra a tua vida. E a gente daí acaba ficando com abalos emocionais, sabe? Acaba tendo recaída naquilo que nós ainda somos fracos, ficamos desestabilizados emocionalmente em situações desnecessárias que nós não precisaríamos estar vivendo se ficássemos calados, entende? É a mesma coisa quando a gente quer uma resposta de Deus e a gente pede um sinal e sai contando para todo mundo, ou compartilha com alguém, ou até mesmo ora em voz alta. Porque o diabo vai trazer dúvida, ele vai querer te confundir, ele vai querer trazer confusão para que gere em você incredulidade, para tirar você do propósito e atrasar você de alcançar aquilo que Deus tem para sua vida, sabe? Então, e um ponto muito importante, eu até anotei aqui para não esquecer, para falar para você, é que Deus, sim, ele é capaz de se fazer entendido. Quando Deus deseja revelar algo pra gente, ele é suficiente capaz para conseguir trazer essa revelação. Então o problema não tá na voz de Deus, não tá em não ouvir a voz de Deus. O problema somos nós, que quando ouvimos a voz de Deus, a gente às vezes se deixa ser ouvido, se deixa ouvir a serpente, o que o inimigo tá falando. Às vezes a gente ouve o que Deus falou, mas a gente deixou a voz da serpente ouvir entrar dentro da nossa mente e do coração. E a voz da serpente, às vezes, como eu disse, não vem com cara de serpente. E aí a gente fica se perguntando, será que foi Deus? Mas isso aqui parece tão bom, será que isso não é Deus? Sabe? Então, e aí ele vai provocar, e Satanás pode provocar a nossa incredulidade, nossa dúvida, confusão a partir de mentiras. Ele pode trazer uma mentira e com essa mentira trazer dúvidas. Então a gente precisa evitar passar por situações desnecessárias. Quando a gente vai lá para o jardim que tinha o fruto que Eva comeu, a Bíblia diz que parecia bom. Então ela olhou e pensou ser bom. Ela tinha uma palavra de Deus, ela tinha um princípio de Deus para cumprir. Mas aquilo pareceu bom aos olhos dela. Pareceu que o conhecimento ia ser bom, que, enfim, pode ter passado um monte de coisa na cabeça dela. Mas quando ela ouviu o que a serpente falou, aquilo chamou a atenção dela. E em vez dela ouvir o que Deus falou, ela deu ouvidos à serpente. E por causa disso gerou um grande conflito. E olha só, né? Quantas coisas a humanidade colheu por causa de uma desobediência. Então a gente precisa estar atento, não ficarmos vulneráveis à voz da serpente. Se você já venceu, que nem no caso da fraqueza algo, é diferente, porque você vai ter que testemunhar, você vai ajudar outras pessoas que já venceram, que precisam vencer em determinada área que você já venceu, você vai poder falar abertamente, mas tem coisas que você ainda não venceu, que você ainda não está maduro na fé naquele assunto, ou tem coisas que a sua carne ainda está ali, você tem lutado, guerreado com a sua alma. Nisso você precisa ter cuidado. E também quando você está em transição ou está para tomar uma decisão, a gente fica muito vulnerável, porque se a gente está em dúvida, a gente não sabe o que fazer, a gente fica vulnerável a ouvir a voz dos outros. Sabe, um outro conselho que eu até não anotei, mas eu me lembro agora, é quando você está para decidir algo, evite estar perguntando para todo mundo o que todo mundo acha, porque cada um vai ter uma opinião diferente. E às vezes o mundo pensa diferente de Deus. Sabe? Claro que vai ter bons conselhos. A Bíblia nos instrui a pedir conselhos para pessoas sábias, com entendimento na área que você precisa, né? E também nos instrui a pedir a nos orientar com pessoas que caminham com Deus. Porque se essa pessoa que caminha com Deus não sabe nada do assunto que você precisa decidir, mas ela anda com o Senhor, a sabedoria do céu vai descer sobre ela e ela vai poder te dar um bom conselho. Então não é bem sobre o que a pessoa sabe, mas é sobre quem ela carrega, sabe? É sobre ela carregar o Espírito de Deus, a sabedoria que vem do céu. Isso que vai trazer boa orientação. Nesse caso de orientações, de conselhos, né? Que você já sabe mais ou menos o que Deus está falando e você ainda está ali tentando entender, sabe? Juntando os pontos.
Esse é um bom conselho, pedir conselhos para pessoas sábias que caminhem com Deus, estudar sobre o assunto, enfim, mas esse aqui não é o ponto. O ponto é, se você está muito em dúvida e você está se sentindo como se estivesse numa escuridão e não sabe o que Deus quer para você, não quer nesse momento, não quer que você decida, que você não sabe o que Deus quer que você queira, sabe? Qual é de fato a vontade de Deus para determinada coisa. Evite estar falando até que você tenha convicção. Isso vai ajudar você a ter mais clareza, tá? Sabe, porque quando tem muitas vozes, muitas coisas acontecendo, se o inimigo luta contra a gente para nos confundir e ele acha essa abertura, é mais difícil pra gente caminhar. Então esse conselho não é que você é mais fraco, que o inimigo tem algum poder, não. Se você carrega o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo, ele é o maior poder do universo, mas a gente precisa ser sábio, sabe? A Bíblia diz pra gente ser astuto como a serpente. Isso significa ter discernimento, sabedoria, sabe? A gente não pode ser tolo de achar que porque a gente tem aliança com Deus, anda com Deus, que a gente vai ser inabalável, que a gente é super-herói, ou que a gente é muita coisa. O que nós somos, que nós carregamos, vem tudo dele. Só que a gente é humano, a gente tem uma porcentagem de carne e a carne não se converte, ela vai tentar te atrapalhar muitas vezes na sua vida. Então, que você e eu possamos ter discernimento e ouvir a voz de Deus e saber a hora certa de falar. Não apenas para quem falar, mas a hora de falar e o que falar. Tem coisas que Deus vai querer que você guarde para você e ele, para que você tenha clareza e esteja totalmente sintonizado, sem nenhuma interrupção, totalmente sintonizado com ele e entenda com clareza o que ele está falando. Isso é uma maneira de Deus nos ajudar a caminhar, sem errar, sem triplicar. Às vezes a gente erra e toma um caminho errado ali no GPS da vida com Deus, porque a gente pensou algo, entendeu errado, ouviu alguém, e Deus está o tempo todo falando com a gente. Mas a gente às vezes fica confuso porque a gente ouve muitas vozes. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser edificado com esse vídeo. Se lembrou de alguém que precisa ouvir sobre essa mensagem, que você compartilhe. Amém? Deus abençoe.